Olá, estudante, tudo bem? Espero que estejam todos com saúde. Aqui é Marcos Vinícius Calazans e vamos iniciar mais uma videoaula, desta vez falando sobre MMC, o mínimo múltiplo comum, e o MDC, o máximo divisor comum. Esses dois conceitos da matemática são muito utilizados em resolução de problemas e o MMC também é utilizado na soma e subtração de frações. Para iniciar, é preciso, então, rever um conceito da matemática muito importante, que é o de números primos. Números primos são os valores, são os números que apresentam apenas dois divisores distintos. Ou seja, tem apenas dois divisores, dois outros números que dividem esse valor. Exemplo. Vamos partir aqui de um exemplo do número 4. O número 4 eu consigo. Então, quem são os valores que dividem o 4? Quem são os números que permitem dividir o 4? Então, 4 é divisível por 1. Ele é divisível por 2. Ele é divisível por 4. Ou seja, o número 4 não pode ser um número primo, uma vez que ele tem 3 divisores. Então, verificando um outro valor, rapidinho, vamos pensar então no número 7. O número 7 é divisível por 1. Ok. 7 é divisível por 2. E lembrando que quando eu falo divisível, significa que eu vou fazer uma divisão, o resultado é um número inteiro, o resto é 0. Então, se eu fizer divisão por 1, o resultado é 7 e o resto 0. Porém, se eu dividir por 2, por 3, por 4, por 5 ou por 6, os resultados sempre apresentarão restos. Ou seja, então nenhum deles pode ser considerado um divisor do 7. O próprio 7 também é. Então, o 7 é divisível por ele mesmo, por 7. Logo, o número 7 ele é um número primo. Okay? No caso, quais serão os números primos? O número primo. Serão os primos? O menor número primo possível é o número 2. E, vale salientar, também é o único par dessa relação. Outros, 3, 5, 7. E quem olha essa relação dá a impressão que são números ímpares. 9 não é um número primo. 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante com reticências. São infinitos os números primos. Bem, recordado que são os números primos, vamos verificar como se calcula o MMC e o MDC. Eu vou mostrar a vocês um procedimento que dá para poder chegar no resultado do MMC e do MDC com o mesmo procedimento. Então, por exemplo, vamos pensar no MMC e no MDC entre 20 e 30. Então, vou fazer aqui, vou botar aqui em azul. Eu quero fazer o MMC entre o número 20 e o número 30. E vou fazer aqui do outro lado, uma outra cor, vou botar aqui em vermelho, o MDC entre 20 e 30. Depois vamos pensar no significado do MMC e o MDC, ok? Vamos lá. Então, o procedimento para poder fazer é simples. Eu coloco os números que eu tenho separados por vírgula e coloco um traço entre eles. Lembrando que eu posso fazer MMC e MDC entre 2, 3, 4, outros tantos números. Eu colocaria todos eles separados por vírgulas. E vou dividir os números
esses valores pelos números primos possíveis. Uma informação importante é que não precisa ser na ordem crescente, tá? Pode ser uma ordem aleatória, tanto faz. É mais fácil, geralmente, começar pelos menores. Então, por exemplo, vou dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. E 30 dividido por 2 dá 15. Eu vou fazer agora um procedimento importante. Eu vou circular o 2. Por que eu vou circular o 2? Porque esse 2 ele foi divisor tanto do 20 quanto do 30. Ou seja, 20 e 30 foram divisíveis pelo 2. Toda vez que eu escolher um número que ele for divisor dos valores que eu tenho, de todos os valores que eu tenho para fazer o cálculo de MC, MC ou MDC, eu vou circular. Observe que na sequência eu posso continuar utilizando o número 2. O 2 divide o 10. 10 dividido por 2, 5. Entretanto, 15 não é divisível por 2. Então, eu vou repetir. Observe, então, que eu não vou circular o número 2, porque o 2 apenas foi divisor do 10. Bem, não dá para continuar utilizando o número 2. Afinal, agora o 5 e o 15 não são divisíveis por ele. Posso pensar no próximo número primo, 3. 3 dá para utilizar. O 5 não é divisível pelo 3. Eu vou repetir. Entretanto, o 15 é divisível por 3. Que dá 5. Não circula o 3, uma vez que ele foi a divisor de apenas um dos valores, o 15. E agora eu posso utilizar o número 5. Vai dividir os valores que eu tenho, chegando em 1 e 1, e vou destacar aqui em amarelo, já que o 5 foi divisor dos dois valores, ou seja, os dois valores 5 que eu tenho são divisíveis pelo 5. Bem, como é que então eu vou obter, a partir disso, o MMC? O MC eu vou multiplicar todos os divisores que eu utilizei. Eu usei quais divisores? Eu usei o 2, eu usei o 2, eu usei o 3, eu usei o 5. Tá? Ou seja, eu vou multiplicar todos eles. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 2 vezes 5, 60. Ou seja, o MMC entre 20 e 30 é o número 60. Já, para que eu possa calcular o MDC, eu vou multiplicar apenas, observe, os números que eu circulei, que eu destaquei. Eu destaquei quem? O 2 e o 5. Vou multiplicar 2 vezes 5, resulta em 10. Ok? Esse é o procedimento a ser feito para calcular MC e MDC. Vamos pensar agora a questão dos significados um pouco do que significa, na verdade, MC e MDC. Vamos pensar então aqui no MMC. MMC significa mínimo múltiplo comum. É importante que eu pense na palavra múltiplo. Múltiplo é obtido a partir da multiplicação do valor que eu tenho por números naturais. Então, eu vou multiplicar o número que eu tenho por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, assim por diante. Como eu tenho infinitos números naturais, eu vou ter também infinitos múltiplos. Tá? Então, eu vou calcular aqui o MMC entre o 20 e o 30, como a gente fez anteriormente. Sabemos que será 60. Entretanto, eu vou fazer agora aqui os múltiplos do 20. Pensamos assim, 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20 vezes 2, 20 vezes 3, 20 vezes 4. E agora eu vou fazer o seguinte, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. E reticências, porque eles vão continuar infinitamente. Vou fazer agora os múltiplos do 30, que é 30 vezes 0, 30 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9,
vezes 10 e também continuaria, porque são infinitos. Olha agora aqui, pessoal, vou até botar aqui em amarelo, eu vou fazer os múltiplos comuns entre 20 e 30. Quem se coincide na lista de múltiplos do 20 e do 30? Vamos lá. Vou destacar aqui, ó, o 0, o 60, ó, nas duas listas, o 120, o 180. E se eu continuasse as duas sequências, eu encontraria infinitos números comuns nas duas listas. Entretanto, eu quero o mínimo múltiplo comum. E aí, alguém pode falar assim, então aqui ó, eu vou ter 0, 60, 120, 180 e vai continuar. Eu quero pegar o menor deles, o mínimo deles, alguém pode falar assim, vamos utilizar o 0. Tá? Mas aí acontece, se eu utilizar o 0, todas as vezes que eu fosse calcular o MC, daria 0. Tá? Eu não teria um fator que diferencia cada um deles. Entretanto, por isso, eu vou excluir o 0 dessa relação. Tá? Então, o mínimo múltiplo comum do 20 e do 30 será o menor, excetuando o 0. Nesse caso, então, o 60. Tá? É uma outra forma de pensar o MC. E o MDC? Vamos lá. Eu quero agora aqui ó, o máximo divisor comum, que é chamado de MDC. Vamos lá. Vou fazer o MDC entre o 20 e o 30, que a gente já calculamos anteriormente. Quem são os divisores do 20? Vamos lá. Quem é que divide o 20? Divide o 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10 e o 20. Quem são os divisores do 30? O 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Vou fazer aqui agora, vou botar em vermelho, os divisores comuns entre o 20 e o 30. Então aqui, ó, eu vou ter o 1, o 2, eu vou ter, deixa eu ver mais o que, o 5 e vou ter o 10. Então, ó, 1, 2, 5 e 10. Observe que quantidade de divisores, ao contrário dos múltiplos, em relação à sequência que eu vou ter, ela será finita. Por isso eu não coloco retenção no final. Tá? Então, quem serão os divisores comuns? 1, 2, 5 e 10. E quem eu quero? Eu quero o máximo dele, eu quero o maior deles. O MDC, entre 20 e 30, vai ter quem? O 10. Okay? Expliquei essas duas formas de fazer o MC e MDC para dar sentido ao que a gente faz. Entretanto, resolver por esse caminho aqui é mais rápido. Tá? Até porque pode ter situações em que fazer o MMC ou o MDC, para que eu encontre os valores, eu preciso de uma sequência muito grande de valores. E pode dificultar um pouco mais. Tá? Mas fica aí a dica de como calcular o MC e MDC. Em dúvidas conosco. Até mais. Até a próxima.